Graça e paz, glória a Deus. Deus é bom. Já no livro de Êxodo, capítulo 3, de 2 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Assim como o título, Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás em terra santa. Disse: mas eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Glória a Deus, Jesus. Naquela época, Moisés estava a apacentar o rebanho do seu sogro. E no momento que ele apacentava, de uma vez apareceu uma sarça que ardia e não se consumia. E ele ficou aí a contemplar e via que não se consumia. Então disse: não, eu quero me chegar mais perto para ver como que isso acontece, que um fogo daquele e a sarça não se consome. E ele chegando perto, e Deus viu que a curiosidade tomou conta dele, queria ver mais de perto. Então Deus o chamou a atenção que esse lugar é santo, Moisés. Não, antes de chegar, primeiro tem que tirar as sandálias. E daí Deus se apresentou a ele. O que eu quero dizer com essa história de Moisés e a sarça que não se consumia? Moisés teve a curiosidade de chegar perto, de ver, de conhecer como Deus chamou a atenção de Moisés através daquela sarça. E o que quer dizer conosco hoje? A nossa curiosidade. Será que você e eu não temos essa curiosidade de conhecer mais a Deus? De chegar perto dele? Assim como Moisés viu aquelas maravilhas de Deus. Se fosse conosco hoje, eu sei que eu não sei se chegaria perto, talvez ia sair a correr, não sei, né? Sozinha no meio do mato, talvez ia sair a correr. Mas ele teve a curiosidade de chegar perto. E aí Deus falou com ele. Deus se manifestou a ele. Deus se apresentou a ele. Será que o meu irmão, minha irmã, não tem a curiosidade de chegar mais perto de Deus, de conhecer mais a Deus? Porque depois que vai se achegar a Deus, ele vai fazer a mesma coisa, assim como fez com Moisés. Ele vai fazer a mesma coisa. Ao se chegar, é que nessa época ele já não fala como ele falava antes. Nessa época ele trabalha no silêncio. Ele trabalha no silêncio. Ele vai tocando no seu coração. E você vai sentir que certas coisas que você vivia já não pode viver mais, porque você está numa presença santa. Está no lugar santo, porque o nosso Deus é santo. Assim aconteceu comigo. Eu queria conhecer mais. Eu queria me achegar mais. Mas ao me achegar, ele tocou no meu coração.
para me deixar certas coisas. Ele não falou, ele tocou, eu senti que não. Isso não é mais para mim. Isso não é mais para mim. Depois de nos eliminar isso, aí sim ele começa a falar conosco. Ele se apresenta a nós, assim como fez com Moisés. Moisés tirou as sandálias. Ele disse: esse lugar é santo, retira, tira as sandálias. Ele tirou. Depois dele tirar, Deus se apresentou a ele. Assim também no dia de hoje. Depois dele tocar no nosso coração e nos obedecer e reconhecer que isso não dá mais para nós retirar, ele se apresenta a nós. Depois de se apresentar, ele fala a promessa dele sobre as nossas vidas, assim como fez com Moisés. Não deu para ler tudo, mas se apresentou a Moisés. Depois de se apresentar, falou com Moisés que ele ouviu o clamor do seu povo que está sofrendo. Mas para poder ajudar o seu povo, tinha que usar Moisés para poder tirar o seu povo de lá. Assim também conosco. Ele se apresenta, ele fala para nós. Depois de se apresentar, ele fala a promessa dele, o que ele quer fazer através de nós para poder ajudar o seu povo. Porque até hoje ele levanta homens e mulheres para poder ajudar o seu povo. Ele continua vendo o sofrimento do seu povo, o clamor do seu povo. E ele está levantando homens e mulheres para poder ajudar o seu povo. Assim como fez com Moisés se apresentou e depois ele falou sobre a promessa de ajudar o seu povo, assim é conosco hoje. Ele se apresenta e depois fala conosco que quer fazer isso na nossa vida para poder ajudar o seu povo. Então eu te convido que você carregue uma promessa, mas para essa promessa acontecer você tem que se apresentar a Deus, você tem que procurar a Deus, tem que ter esse encontro com Deus, para Deus te falar o que é preciso para você fazer, para que Ele venha determinar aquilo que Ele quer fazer na sua vida, para poder ajudar a nação, para poder ajudar o povo. Deus é bom. O mesmo Deus de Moisés é o mesmo Deus de hoje e eternamente. Glória a Deus, Pai, te agradecemos e te louvamos, porque só o Senhor é santo, só o Senhor é justo, só o Senhor cuida, só o Senhor sustenta, só o Senhor alimenta. Sem ti não somos nada, sem ti somos pó, sem ti somos vazios. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por falar conosco. Obrigada pelo cuidado, obrigada por tudo. Perdão por nossas falhas, perdão por nosso falar, perdão por nosso pensar, perdão por nosso agir. Perdão, Senhor. Perdão por tudo, Pai. Nos guia, nos sustenta nos seus caminhos. Coloca em nós, Pai Santo, a curiosidade de te conhecer, de chegar mais perto de Ti, Pai Santo, para que assim o Senhor venha dizer para que o Senhor venha se apresentar a nós e falar daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida para poder ajudar o seu povo. Misericórdia, Pai, te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos o ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.